Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Take. Hoje estou cá sozinho para vos falar do The Last Voyage of Demeter, o novo filme do Drácula, um filme baseado num pequeno excerto, num pequeno log, numa pequena sequência de Bram Stoker, do Drácula de Bram Stoker. Por isso, este filme é baseado então nesta viagem do barco, do navio Demeter, e hoje quero-vos falar um bocadinho sobre este filme. Mas antes disso, deixem-me passar aqui, como sempre, a dizer-vos algumas das notas sobre este filme. Então, The Last Voyage of Demeter é um filme que saiu agora em 2023, saiu agora em agosto, no início de agosto. Está com 52% de aprovação dos críticos. Aprovação, neste caso está Rotten, abaixo dos 60% é um Rotten. Com 135 reviews e tem 73% do público com mais de 250 reviews. Em relação ao IMDb, este filme conta com 6.5 em 10, está em 14º na popularidade e tem mais de 3.400 reviews. E já agora, só para vos dar também, que eu esqueci-me de abrir, mas vou abrir num instantinho, dizer-vos também que este filme tem como box office, ok, ainda não tem worldwide, só tem doméstico, mas fez uns baixíssimos 7 milhões de dólares, mas isto só contando que é nos Estados Unidos, ainda não há números de... Interessante. Estou a falar lentamente porque estou curioso por não haver números internacionais, visto que este filme já estreou há uma semana. Quando eu estou a gravar isto, já estreou praticamente há uma semana. É estranho o box office ainda só estar como doméstico, mas ok, vamos aguardar. De qualquer das formas, o filme custou 45 milhões de dólares. Não é um filme sequer de médio orçamento atualmente, porque hoje em dia um filme de 100 milhões é o mais normal. Este é um filme de 45 milhões de dólares e que, para já, nos Estados Unidos fez cerca de 7 milhões e 600 mil, aguardando para ver qual é que será o box office a nível internacional, que ainda não se sabe. Pronto, basicamente é isso. Que basicamente até agora a única coisa que se sabe é mesmo o número do fim de semana de abertura, que são estes tais 7 milhões. Não é um número muito alto, também não é o filme que puxa para um número muito alto, por isso é um filme rated R, misturei aqui um bocadinho português com o inglês, nos Estados Unidos, porque acho que é para maiores de 16, acho eu. E pronto, é um filme do Drácula, filme da DreamWorks e da DreamWorks e de mais quem? Deixem-me ver aqui para eu não dizer nada de mal. Da Amblin também e da Firebrand. E é isso, filme da DreamWorks com estes monstros tradicionais. Devia ser da Universal, não é? Era mais faria mais sentido para um monstro destes, mas não, neste caso é da DreamWorks. E bem, passemos então ao filme, que é isso que interessa, e vou deixar então os números de fora. Eu ainda estou aqui um bocado baralhado com estes números, porque estes números realmente são só do US, Estados Unidos e Canadá, e são só do fim de semana de abertura, por isso e então fiquei aqui um bocado confuso, tendo em conta o espaço que já passou desde o lançamento do filme. O que é que este filme conta? Basicamente a viagem deste navio Demeter, que vem da Bulgária, acho eu. Talvez alguns daí, acho que é da Bulgária, agora não sei porque estou aqui meio baralhado, mas vai para a Inglaterra, isso é que importa. E lá dentro traz uma série de mercadorias privadas, uma série de caixotes privados que não se sabe o que é, como é óbvio. Nesses caixotes está o então Drácula, que aliás, isto não é spoiler porque está no póster, aliás, é o filme, não é? Quer dizer, se não estão à espera de o ver, pronto. Situação sobre este filme e a minha opinião sobre este Drácula, o Despertar do Mal em Portugal,
e The Last Voyage of Demeter. Of the Demeter. Opinião geral, eu gostei, não é gostei muito, mas gostei do início, gostei da forma como o filme se foi construindo, gostei da forma como eles apresentaram os personagens, gostei do primeiro e segundo terço do filme, achei interessante, estava investido, estava dentro da história, não é um filme extraordinário mesmo nessas partes, ok? Mas é um filme que funciona nessas sequências. E, continuando a dizer o que gostei como o filme fecha, como o filme encerra. Acho interessante a forma como o fizeram. Eu nunca li esse log do Demeter, onde é contada essa história, mas já percebi que o final não é bem igual. Acho que a história, pelo que eu entendi, a história escrita é um bocadinho mais ambígua. Aqui eles deixam as coisas um bocadinho mais encerradas. E como é óbvio, isto tem continuação, não é? Porque esse log escrito é quase como se fosse ali um pedaço de história para trás no tempo. Ou seja, isto tem continuação possível. E o fim deixa-nos exatamente essa abertura para uma potencial continuação, se é que vai acontecer. Não me admira que vá acontecer, mas também se ficar por aqui, deixa tudo fechado, a história está contada e ficamos com aquela sensação de pode continuar, mas também se não continuar fico feliz. O grande problema para mim em relação a este filme, e que eu acho que está mesmo eu acho que vou usar a mesma palavra, eu acho que está mesmo um desastre, é a conexão entre o segundo e o terceiro acto. Eu acho que aí o filme espalha-se a 100% ao comprido, porque nós somos apresentados de uma forma até interessante, a coisa começa-se a tornar misteriosa e deixa-nos com aquele bichinho de queremos saber o que é que se passa, porque é que está a acontecer desta maneira, porque é que não acontece daquela maneira, porque é que isto está a ser assim, porque é que não está a ser assado. Vai-nos deixando interessados, intrigados, mas depois, quando chega ali, é exatamente na conexão entre o segundo e o terceiro ato, ou seja, quando as coisas são explicadas para dar início à batalha final, é aí que o filme se perde completamente. E depois a batalha, quando passa para a batalha, pronto, a coisa até se aceita, é a batalha, tudo bem, siga para a frente, vamos embora. E aí eu até gostei. Lá está, como eu disse, eu gosto como o filme se fecha, a parte da batalha, a parte do encerramento, mesmo a parte depois do barco chegar à Inglaterra. É mesmo a conexão entre um e outro. E eu agora vou passar para a parte com spoilers, porque eu estou com medo de dar aqui alguma coisa que possa ser too much. Spoilers! Este filme vai mostrando a viagem do Demeter, então até chegar à Inglaterra, até chegar ao Reino Unido, e nessa viagem estão a acontecer coisas estranhas. É essa parte que eu acho que é interessante, a parte da tripulação estar a morrer, como está a morrer, por aí fora. Há um certo ponto em que os personagens descobrem que há um dos membros da tripulação que é mordido, mas que não é morto. E isso aí foi um ponto interessante. Eu acho que eles aí fizeram a coisa de forma muito interessante. Só que e é aí que a coisa se perde. É exatamente nesse momento em que um é mordido, mas não é morto, e nessa mesma noite outro é morto. E isso deixa-nos intrigados, que é, até aquele momento realmente todas as noites morriam um, e nós perguntávamos, mas porquê é que não morrem mais? E nesse momento nós ficamos ainda mais intrigados, porque nesse momento há dois que são atacados, mas um deles morre e o outro não. E quando eles passam daí para a frente, até chegar à parte da batalha, todas essas sequências eu acho que estão muito mal contadas. Não só em termos de história, em termos narrativos, estão mal explicadas. Não é uma questão de diálogos, não é isso que eu estou a falar, é mesmo uma questão de explicar as coisas. Dá a sensação que faltam ali cenas, dá a sensação que falta ali explicação, falta ali qualquer coisa. Não só isso, como também há ali sequências que eu acho que fariam mais sentido se estivessem ao contrário. Ou seja, a edição do filme nessa parte, em todo esse momento de transição, acho que está contado de forma trocada.
Porque há claramente sequências que, se fossem metidas, cenas que se fossem metidas inversamente àquilo que foram, acabavam por fazer mais sentido do que fizeram da maneira como as deixaram. E o filme aí perde mesmo muito, porque foi nesses, sei lá, se calhar o filme tem cerca de 2 horas, não chega a 2 horas, é 1h50 e qualquer coisa. Digamos que fosse ali cerca de 20 minutos do filme, antes dos últimos 20 minutos, em que eles já não a explicar e a decidir o que fazer e blá 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 blá, e foi o único momento do filme em que eu me senti, primeiro, a perguntar-me, mas porquê que raio eles estão a fazer isto desta maneira e porquê que não estão a fazer desta, quando era muito mais óbvio. Eu sei que é hábito dos filmes de terror terem estas particularidades de vou subir as escadas lá para cima porque não tenho saída, mas vou subir porque sim. Epá, mas vamos lá ser um bocadinho mais inteligentes, não é? Acho que hoje em dia já é esse preconceito do filme de terror ter esses clichês básicos, a não ser que esteja a ser gozado, como faz o Gritos, por exemplo, que é uma forma, o Gritos usa isso como paródia aos filmes de terror, quando o filme, o Gritos é um filme de terror na mesma, mas pronto, é um filme que nós já sabemos que ele usa isso como paródia. Este filme quer ser sério, então eu acho que ele se monta aqui de uma forma muito estranha para se conectar com o fim. Eu sinto que falta aqui qualquer coisa, porque os personagens têm decisões e opções que não fazem sentido, principalmente da forma como está montado. E como já estou a falar com spoilers, deixem-me, para quem já viu e tiver a ouvir isto, quero contar esta sequência em específico, que eu acho que é aí que é uma das mais alarmantes nessa questão, que é, nós temos os personagens do barco, eles estão todos a morrer, e o tal que é mordido mas sobrevive, nós não sabemos o que é que lhe acontece, e há uma sequência em que eles várias vezes vasculham o barco e nunca encontram o Drácula. Só há uma última coisa a fazer, só que eles nunca fazem isso porque eles são transportadores de mercadorias, ou seja, eles nunca abrem as mercadorias, não é? Como é óbvio, isso tem sentido porque eles querem ganhar os bónus, eles não podem abrir as mercadorias, ok, tudo certo. Mas há um momento que pronto, acaba por ser impossível eles não abrirem, eles vão ter que abrir as mercadorias para tentar perceber, eles já sabem que existe o monstro, já sabem que existe o Drácula, então se eles não o encontram em lado nenhum do barco, só falta um sítio, que é abrir as mercadorias. E eles descobrem a caixa onde o Drácula dormia durante o dia. E depois, nesse mesmo momento, descobrem, mais ou menos, ou para trás ou para a frente, ali naqueles momentos, numa cena ou outra, eles descobrem que o colega deles, que foi mordido, mas que não morreu, está transformado e arde ao sol. Então, porquê é que eles esperam pela noite para fazer uma cilada ao Drácula? Principalmente porque eles descobrem que ele arde, ok? Eles descobrem que o colega dele arde, foi mordido e arde ao sol. Depois vem a noite, ok? São novamente atacados, blá 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 blá. E eles descobrem que descobrem então um caixão, e na noite a seguir, na noite a seguir a descobrirem o caixão, ok? Porque eles descobrem durante a noite, eles nem vão à procura durante o dia, vão à procura durante a noite. No momento depois de descobrirem o caixão, decidem ir, ou melhor, aquilo passa para o dia, e há a cena, e um dos o miúdo que está no barco, há um miúdo no barco que também foi mordido e que também se transforma e arde novamente. Ou seja, olhem bem a construção destas sequências, que é, descobrimos que um arde, na noite a seguir eles vão descobrir que eles vão perceber que onde é que ele dorme, o Drácula, e depois, em vez de contarem a toda a gente o que é que descobriram, para tentarem fazer um plano a partir disso, há toda a sequência da criança morta que vai ser atirada ao mar, vai ter o seu enterro, não é? Não faz sentido. Porquê é que essa sequência não foi antes?
ok? Porque é que essa sequência não foi no dia antes? Era igual e faria muito mais sentido. Da forma como eles fizeram, tiraram toda a conexão com aquela questão, toda aquela cena deles andarem à procura do caixão deixou de fazer sentido porque não serviu para rigorosamente nada, para depois irem para ali, perceberem que o miúdo também arde uma segunda vez, ou seja, se já a primeira não entenderam, à segunda, ok. Acho que à primeira eu ainda dou de barato, porque, ok, é a primeira vez, eles não sabem o que é, nem sabem o que é o Drácula, nem fazem ideia o que é que isso é. E de repente aquele arde, e eles não sabem porque é que ele arde. Mas quer dizer, quando temos o segundo, uma segunda pessoa que foi mordida a arder, há a começar se calhar a ter não é? Uma ideia do que é que poderá ser. E depois, sabendo qual é o sítio onde ele dorme, com o miúdo já morto, com toda a gente, ou seja, o plano que eles decidem fazer é esperar pela noite para agarrar o Drácula de alguma forma, quando eles já perceberam claramente que ninguém consegue dar cabo dele de forma alguma durante a noite, para o afundar no navio. Pá. Pronto. É aí, e é isso que eu continuo a dizer. Eu acho que eu gostei dos primeiros 2 terços. Acho que eu só tenho a dizer mal desta. Olha, foi o que eu acabei de contar. Foi da sequência até o que é mordido, mas não é morto. A partir desse momento, o filme descamba completamente. Ou seja, ali, não bem no momento em que ele é mordido, mas um pouco mais à frente, ali, essa sequência de eventos vai levar a decisões completamente absurdas e que não fazem qualquer sentido no meio desta produção, desta montagem, com uma montagem completamente trocada e fora do sítio, até ao momento em que eles começam a executar o plano, porque depois do plano estar a ser executado, por muito estúpido que ele seja, se fosse explicado de outra forma, se não fosse desta forma como foi, se fosse explicado de outra forma, pá, a partir do momento que o plano está a ser executado, o filme até volta a ter aquele feeling que tinha antes. Porque lá está, se nós esquecermos toda a parvoíce que levou àquele plano, tudo bem, aceita-se, ok? Se eu apagar toda aquela sequência e simplesmente passarmos para a parte do plano, se eu apagar toda aquela sequência de quando o gajo arde, o primeiro gajo arde, certo? O primeiro gajo arde, e saltarmos para a sequência do plano, deles fazerem o plano e cortar aquela cena deles irem buscar deles irem à procura do caixão e descobrirem o caixão e blá 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 e não sei o quê, o filme fica, para mim, está bom. Eu corto ali meia dúzia de cenas ali nessa transição do segundo ato para o terceiro ato. O filme fica para aí com menos 20 minutos, ou seja, 1h30, e fica top. Não é que fique excelente, mas fica um filme bem construído. Pelo menos suficientemente bem. Estou nervoso. Eu estou nervoso. Fica um filme suficientemente bem construído. E eu acho que é aqui que este filme falha imenso. Eu tenho um fraquinho por este tipo de filmes. Eu gosto deste tipo de filmes. Eu já o disse várias vezes. Eu gosto de filmes de tudo que meta monstros, porque eu sou muito fã dos monstros da Universal e tudo que meta esse tipo de conteúdos, Drácula, o Frankenstein, e por aí fora, tudo o que envolve o universo do Drácula, por exemplo, Van Helsing e assim. Eu gosto muito, gosto imenso. E ainda digo outra, que é, há aquele filme, se quiserem uma comparação, o Drácula Untold, que era supostamente o primeiro filme para iniciar o Dark Universe da Universal. Eu continuo a preferir este aqui, do The Last Voyage of the Demeter. Acho que este filme, no seu todo, lá está, se eu apagar aquelas cenas que eu sei que não fazem ali sentido, eu continuo a gostar mais deste, porque eu acho que o outro, no geral, não é tão bom. Ok? Pronto, só que lá está, este aqui perde imenso por causa disso. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Eu já estou aqui, já estou a mandar copos ao chão, já estou a virar aqui tudo, porque isto deixou-me realmente um pouco triste e desiludido por ser. Não é que eu esteja à espera de coisas. Lá está, eu não tinha expectativas extremamente elevadas para estes filmes, porque eu também sei o tipo de filmes que são e o tipo de entretenimento que eles oferecem, ok? Eu não estava com as minhas expectativas elevadas, mas deixa-me desiludido numa parte
que é uma parte que é óbvio, não sei como é que... Quer dizer, quando as coisas funcionam, não é? Quando se quebra assim as coisas de uma forma tão lógica e óbvia, pá, não sei como é que isto consegue passar, mas pronto. Drácula, O Despertar do Mal, é o filme então deste episódio do Take. Espero que não vos tenha retirado o interesse de ver de todo, porque eu acho que lá está, mais uma vez eu volto a repetir, o primeiro e o segundo ato são interessantes, funcionam muito bem. Se conseguirem desligar ali um bocadinho essa questão da transição para a batalha final, o filme passa, é divertido, é interessante, é divertido entre aspas, porque isto até tem algumas sequências um bocado não digo assustadoras, mas que puxam ao terror, à série. E os efeitos práticos estão muito fixe, acho que eles trabalharam muito bem nesse aspecto. O Drácula é, claro, há lá sequências que são efeitos especiais, porque é impossível não ser, mas o facto da forma como foi filmado no navio, à noite, o set está muito bom, a cor, gostei muito da cor do filme, acho que tem muito, é muito raro um filme deste género com navios da época ter aquele feeling de navio da época, ok? E quando eu digo isto eu já vi vários produtos, particularmente uma série que eu tenho bastante recordação disso, que é o Black Sails, que eu comecei a ver porque eu gosto muito desse ambiente também, e falta-lhe, só que essa série, por exemplo, falta-lhe aquele feeling como o Piratas das Caraíbas soube dar tão bem, aquela cor que te nos transporta para aquele sítio, e acho que este filme fez isso bem, acho que os sets estão porreiros, é um filme, lá está, é muito fechado no navio, tudo muito passado à noite, eles usaram muito bem o nevoeiro, as tempestades, as luzes, as sombras, para evitar mostrar muito o Drácula. Isso ajuda a tornar tudo mais tenso e mais interessante, e ajuda também a ser usado mais efeitos práticos do que efeitos especiais, o que isso é ótimo, porque ajuda muito ao realismo do filme e do personagem. Pá, por isso, o filme tem muito potencial e espalha-se ao comprido, exatamente nessa sequência, que eu acho que é péssimo, porque deixa o pessoal que está investido, perde-se, e depois a parte final, que até é interessante e até funciona, o pessoal já está perdido porque já se perdeu entre o segundo e o terceiro ato. E eu passei aqui 20 minutos a falar só sobre esta cena, porque eu acho que é onde o filme se espalha ao comprido. Bom, vou passar então à minha nota para este filme. Eu vou-lhe dar um 6.5. Esta vai ser a minha nota para este filme. Mais uma vez, e acho que já está mais que explicado, mas malta, primeiro e segundo ato muito interessantes. Se gostam deste género, pá, experimentem. Até pode ser que o que eu disse até vos passe e a coisa siga, mas é isso. Não desiludido, mas continua a ser um filme que até ao fim das contas gostei, fiquei satisfeito com o que vi, porque lá está, como eu disse, em praticamente 120 minutos, posso dizer que 100 minutos, 95, 100 minutos foram realmente interessantes e bons. Por isso, também não posso, dizer que o filme está péssimo por causa disso, porque lá está, há outros que do princípio ao fim são uma desgraça, mas este aqui realmente não é uma desgraça do princípio ao fim, mas tem essas questões. Já agora, só deixar a nota antes de terminar, que este filme conta com um elenco muito interessante, conta até com nomes muito fixes, por isso vão sem dúvida conhecer por lá malta, uns da Marvel, outros do Game of Thrones, está lá malta conhecida de vários sítios, por isso vai ser um conjunto de caras conhecidas e pá, muito fixe, as interpretações também, e mesmo o capitão está sempre lá a narrar a história, o que também dá um ar muito, muito porreiro ao filme. Bom, eu fico por aqui, o filme fica então assim com 6.5 na nossa lista, que salta aqui para a posição, deixem-me aqui procurá-lo muito rapidamente, fica mesmo ao pé de Halloween Ends e à frente de Uncharted, ok? Fica mesmo
com a mesma nota de Halloween Ends, ou seja, fica atrás de Sonic the Hedgehog 2. E é assim, eu fecho assim, já sabem, podem nos encontrar em todas as plataformas e mais algumas, e até um próximo episódio.